Seguimos com Cidade. Hora de falar agora do caso Rodinaldo. Vou voltar nesse assunto aqui no programa. Novidades sobre o caso do pequeno Rodinaldo Mateu, que morreu com 1 ano e 7 meses após ser atropelado por um motorista no Vila Rica, zona oeste da cidade de Londrina, no final de semana retrasado. Nós vamos ao vivo com o Pedro Marconi, porque o delegado que comanda as investigações falou hoje pela primeira vez, né? Não tinha falado ainda. Falou hoje pela primeira vez sobre esse caso. Eu quero saber as novidades, eu quero saber como anda a investigação sobre isso. Pedro, qual que é o avanço nessa investigação? Por que esse motorista ainda não foi chamado, não foi preso? Boa noite para você. Olá, Buganza. O motorista, ele foi ouvido nessa semana pelo delegado, doutor Edgar Soriani, ele que não está em Londrina, segundo o doutor comentou com a gente. Então, esse interrogatório aconteceu por meio de videoconferência. O Rodinaldo Mateu, de 1 ano e 7 meses, foi atropelado na Vila Rica, zona oeste de Londrina, há cerca de 2 semanas. Infelizmente, ele não resistiu e morreu. A família do garotinho diz que o motorista estava embriagado e também andando em alta velocidade na contramão. Já a versão que o homem apresentou ao delegado nessa semana foi diferente. Segundo o Dr. Edgar Soriani, o condutor falou que não estava embriagado, que não estava em alta velocidade e que não viu a criança e por isso acabou atropelando o menino de 1 ano e 7 meses. Nós conversamos com o Dr. Edgar Soriani, que falou em relação como está a investigação e também do depoimento deste homem. Por ele não estar na cidade, ele foi ouvido por videochamada, por videoconferência, nas normas normais, e apresentou a sua versão dos fatos, que é conflitante com a versão dada pela família da vítima e das testemunhas, que alegam que ele estava na contramão, que ele estava bebendo. Ele alega que ele estava com o carro parado e quando foi entrar em movimento, sair com o carro, que houve esse atropelamento, porque ele alega que como a criança era pequena, de baixa estatura, não foi possível visualizar pelo retrovisor, não conseguiu ver a criança e por isso, por não ter a altura suficiente, ele acabou causando esse acidente, que para ele foi totalmente culposo, né? Não teve nenhuma intenção de praticar esse tipo de crime, não foi na contramão, segundo ele, não foi em cima da calçada. Ele alega que inclusive conhece a mãe da vítima, conhece a família, que ele teria ido ao local pegar um dinheiro numa obra que ele está fazendo na casa da mãe, no caso da avó da vítima. Agora, 18h43, ele faz o depoimento dele. Só que aí, seguinte, presta atenção na história. Depois do atropelamento, a polícia ouviu o pai e a mãe do Rodinaldo. Os dois disseram que ele estava em alta velocidade, que ele teria bebido, que ele atropela a criança na contramão. A polícia continua nas investigações, escuta mais testemunhas. São mais 3 testemunhas que vão lá depor e confirma a versão do pai e da mãe. A polícia vai ainda mais a fundo. Chama o dono de um bar, da região onde tudo aconteceu. O dono do bar vai até a delegacia e confirma. É a versão do dono do bar. Não, o motorista realmente ele estava bebendo aqui. Ele bebeu, depois ele sai e aí atropela o Rodinaldo. Versão de 6 testemunhas confrontadas com a versão da fala do motorista, que fala que não teria bebido, que fala que não estava na contramão, que fala que não atropelou a criança, o Rodinaldo, na calçada. Mas por que então foge do local? Por que não ficou ali então? Se você está certo, é um acidente. Você está certo, você não bebeu, simplesmente aconteceu. Por que foge do local? E se você vai vir com a versão para mim, mas eu fugi do local porque eu estava com medo de apanhar. Tudo bem, se está com medo de apanhar, pega o teu carro e se apresenta imediatamente num plantão da polícia. Ele levou a criança para o hospital. Ele levou, isso ele fez, junto com a família, porque a família obrigou ele a fazer isso. Mas depois ele fugiu. E aí? Não fica aquele ponto de interrogação? Agora, 18h45, eu vou voltar com o Pedro com mais informações sobre esse caso. Pedro, o delegado chega a falar se vai pedir a prisão desse motorista, se esse motorista é considerado foragido. O que ele fala sobre essa investigação, Pedro?
Buganza, ele não é considerado foragido, até por conta das leis não ter como prender esse homem, porque ele não foi pego em flagrante. Então, é a investigação que vai apontar no final se ele teve ali dolo, né? Ou seja, foi responsabilizado ou não por esse atropelamento, que infelizmente acabou nessa tragédia com a morte da criança. Então ele segue solto, as investigações continuam. Então o que o delegado disse, que ele argumentou, que o inquérito está dentro do prazo, faz aí uma semana praticamente que foi instaurado, segundo o delegado, e que é um inquérito complexo, porque não tem câmera de segurança, não tem nenhum laudo feito no momento, e isso, o que tem são ali as palavras, são os depoimentos de testemunhas. E isso, dependendo se você leva só isso, na verdade, segundo o delegado, acaba ficando uma final de investigação fraca. Então, por isso, ele quer ir com calma, segundo o delegado. E ele não descarta fazer uma careação, ou seja, colocar a família do menino e também o motorista frente a frente para tentar ver quem está mentindo e quem está falando a verdade. Tá certo, Pedro. Obrigado pelas informações, 18h46. Eu vou seguir acompanhando o caso do Rodinaldo. Se eu tiver mais informações, eu trago aqui no Cidade Alerta. Agora, realmente, eu vou repetir. O que me chama a atenção é isso. Você aí de casa, acompanha comigo o raciocínio. Você não precisa concordar comigo. Mas, por exemplo, se você não deve nada, não tem nada de errado com você, acontece um acidente, você vai, por exemplo, fugir para uma outra cidade? Você vai sair da cidade de Londrina e desaparecer e prestar depoimento à distância e não se apresentar? Não põe um ponto de interrogação? É o que eu sempre falo. E infelizmente, o doutor está fazendo o trabalho dele, o Edgar Soriani, só que, infelizmente, a gente fica batendo naquela mesma teclinha, né? As leis do nosso país causam sempre aquela sensação de que vai ficar por isso mesmo, que a gente pode ver, de repente, esse rapaz nunca ser preso por ter atropelado e matado essa criança. 18h47.